Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça e vamos começar agora a nossa terceira e última hora, terça-feira, 24 de outubro de 2023. Você, ouvinte, pode participar pelo WhatsApp. Anote aí, 619-9975-8140. Agora 10h05. Revista Justiça. Debate. A UNB realiza de 25 a 28 de outubro o CIDIL, que é o Colóquio Internacional de Direito e Literatura, que tem o objetivo de promover e difundir os estudos sobre direito e literatura desenvolvidos no Brasil e também no exterior. Por isso, o debate de hoje vai abordar a importância do diálogo entre pesquisadores dos mais diversos níveis acadêmicos, a fim de favorecer a produção de um conhecimento inovador e interdisciplinar. Por isso, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Justiça, que inclusive você pode acompanhar ao vivo com imagens do nosso estúdio pelo YouTube. Estou recebendo o professor da Faculdade de Direito da UNB, doutor em Direito, Estado e Constituição, Douglas Pinheiro. Professor, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui, conversar contigo, com os nossos ouvintes sobre esse tema tão importante. Também está conosco o mestre em Direito e Políticas Públicas, doutor Bruno Vieira. Bem-vindo, doutor Bruno. Como vai? Bom, mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, obrigado Sérgio e bom dia aos ouvintes. Também está conosco o doutor em Direito Constitucionais Fundamentais, professor, coordenador de pesquisa da Universidade Estadual de Minas Gerais e advogado Pedro Zanon. Doutor Pedro, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, um prazer estar aqui, uma honra conhecê-los, um bom dia aos ouvintes também. Professor Douglas Pinheiro, vamos explicar para o nosso ouvinte como é que surgiu então esse Colóquio Internacional de Direito e Literatura. Sérgio, essa área de Direito e Literatura, ela surge principalmente nos Estados Unidos, já no século XX, no começo do século, e ela foi crescendo aos poucos no Brasil, ou seja, os primeiros textos talvez que tenham tocado nesse tema são aqueles que tentaram analisar a questão das obras literárias numa perspectiva jurídica, já nos anos 30. Sim. Depois, o professor Vará, Luiz Alberto Vará, teve uma história bastante forte de dialogar com a literatura e mostrar que a teoria literária poderia nos dar chave para compreender melhor o direito. Então, uma série de pesquisadores influenciados, principalmente pelo professor Vará, começaram a se organizar em grupos esparsos no Brasil. E, reconhecendo uns aos outros, surgiu a ideia de por que não fazer um colóquio entre esses vários grupos. Então surgiu como uma experiência de diálogo entre pesquisadores e grupos de pesquisa que estavam desgarrados, né, isolados no Brasil. E isso surge, a experiência do CIDIL começa em 2012. Da experiência do CIDIL, estabeleceu-se uma rede permanente de pesquisa em Direito e Literatura, tanto que 2 anos depois cria-se a Rede Brasileira de Direito e Literatura. Lá no início estavam André Caran, Ângela Espíndola, o Lênio Streck, né, pessoas que têm um histórico de pesquisa no tema no Brasil. E aos poucos foi se criando uma corrente de pesquisa bastante forte que tem se reunido todos os anos para, de certo modo, dialogar, colocar o estado da arte da pesquisa, que ao mesmo tempo pode pensar como que as obras literárias trazem elementos jurídicos, mas também pensar de que maneira a literatura ou as narrativas podem nos ajudar a pensar sobre o próprio direito. Estamos na 12ª edição, Colóquio Internacional de Direito e Literatura, Artes, Direitos e Cidades. Por que essa temática, Artes, Direitos e Cidades? O CIDIL é um evento itinerante, ou seja, cada ano ele está em uma cidade, cada ano ele tenta dialogar com um tema que seja patente naquele momento, seja um pouco latente naquele momento. E vindo para Brasília, uma cidade planejada, uma cidade arquitetônica, uma cidade que tem as suas particularidades, pensar espaço, pensar cidade, acaba sendo uma provocação que Brasília faz à literatura e que Brasília faz ao direito. Então, quando o evento é pensado para Brasília, pensar na cidade, e uma das questões que se colocava, quando inclusive nós estávamos pensando na arte do que é o evento, o designer, quando você fala que vai ter um evento em Brasília, parece que a primeira coisa que lhe vem à mente é colocar uma imagem da Praça dos Três Poderes. A gente falou assim, não, vamos tentar, né, provocar a partir dessa imagem. E a imagem da arte do evento é justamente uma esquina, algo que as pessoas dizem que não tem em Brasília. Porque a ideia da esquina é essa possibilidade de ter um cruzamento
um lugar de encontro, mas de pensar de que maneira nós construímos essas espacialidades. Pensar espaço, pensar territorialidade, para nós do direito é algo muito presente. Sempre estamos pensando em competência, em jurisdição, estamos pensando também numa perspectiva territorial, mas pensar em outras perspectivas de espacialidades e territorialidades, inclusive de minorias. Para pessoas totalmente sem condições, o primeiro território e o único território que ela tem é o próprio corpo. Então, pensar um pouco nas várias possibilidades de espaço, de território e esses cruzamentos com o direito e com as várias perspectivas de arte. Arte urbana, literatura, cinema, esses vários formatos de manifestação artística. E amanhã, 16 horas, credenciamento, mais 16h30 já temos o mini curso que estará sendo apresentado pelo professor Pedro Zanon. Conta pra gente um pouco sobre esse mini curso, professor. Muito bem. O minicurso intitulado Desafio da Literatura no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata surge do grupo de pesquisa que eu coordeno no IDP do Distrito Federal e também na UENG, intitulado Gabinete de Literatura. É um grupo de pesquisa que faz um acoplamento dos cursos de Relações Internacionais com o curso de Direito. E essa carreira de diplomata é uma carreira muito procurada, tanto pelos estudantes acadêmicos do direito e, sobretudo, daqueles que estão cursando o curso de Relações Internacionais. Como o grupo de pesquisa ele nasce de um interesse próprio do curso de Relações Internacionais, onde eu também tenho a oportunidade de lecionar, esta demanda da literatura, como que ela é analisada, cobrada propriamente pelo Instituto Rio Branco, foi uma demanda muito original e que despertou muito interesse da gente trabalhar, da gente discutir, para fazer essa interligação, essa ponte entre duas grandes áreas do conhecimento, as relações internacionais e o direito. Para o nosso ouvinte compreender um pouco melhor, então, esse desafio da literatura para a carreira diplomata, né? Como ele é feito? O que você deve aplicar nesse curso? Mostrar o que deve ser lido, formas, pesquisa, como vai ser? O exame que o Instituto Rio Branco aplica, ele tem o costume de colocar em suas avaliações, e principalmente em seu edital, alguns livros, propriamente literatura clássica. Shakespeare já foi demasiadamente cobrado, por assim dizer, né? Machado, etc., né? O próprio Guimarães Rosa. Então, a ideia é apresentar a importância da leitura desses estudos e, lógico, não estaremos ali fazendo um cursinho, né, pré-admissional, nada Sim. disso. A ideia é, a partir deste concurso, do CACD, nós discutirmos as obras, nós nos aprofundarmos nas obras e apresentarmos a importância, o que elas têm de intersecção com o próprio direito e com as relações internacionais. E temos também aqui um outro mini curso. Quem vai estar lá é o Dr. Bruno Vieira. Dr. Bruno, sei que ele é um admirador de Shakespeare e com certeza é o autor do outro curso, né? Mini curso 2, um júri literário simulado da peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Conta um pouco para a gente, Dr. Bruno. Exato, Sérgio. Ouvintes, eu tenho uma admiração, sim, profunda por Shakespeare. Não podia deixar de incluir um mini curso envolvendo a obra dele. Mas antes de falar sobre o mini curso, eu queria explorar um pouco, né? As pessoas podem estar pensando como é que a literatura pode ser usada no dia a dia do direito, né? Qual que é a importância da literatura para o direito, né? Para os aplicadores do direito. E é importante salientar e destacar que a literatura, ela enriquece o direito de muitas formas. Ela ajuda a desenvolver o pensamento crítico, né? Como o professor Douglas falou, a criar narrativas, que é uma das principais, se não a principal função de juízes, magistrados, né? Promotores, enfim, é criar uma narrativa, é construir uma narrativa que faça sentido, que seja em cadeia, que tenha uma tradição, uma narrativa sobre fatos. E
esse pensamento compartilhado, esses dilemas comuns e essas soluções compartilhadas, a literatura pode contribuir muito. Mas, sobretudo, Sérgio, e aí falando para os nossos ouvintes e pegando o gancho do professor Douglas, eu acho que a literatura, a principal função dela para o direito é sensibilizar. A literatura serve para sensibilizar as pessoas para o outro, sensibilizar o direito para o outro, né? E principalmente para aquelas pessoas ou aqueles grupos menos favorecidos, né? Para a gente experimentar o lugar deles. E por isso que eu escolhi esse minicurso, porque ele fala de um grupo bastante estigmatizado, um grupo que na época da peça era especialmente perseguido, né? E, enfim, hoje continua um conflito enorme, que é o povo judeu, né? A peça é o Mercador de Veneza e trata de um dos personagens é Shylock, um judeu, e tem um conflito em torno dele, um julgamento, né, em um tribunal em torno dele. Mas Shylock, ele também representa, ou pode representar, outros grupos minoritários. E por isso, aqui no Brasil, foi encenado em algumas oportunidades esse mesmo discurso que é famosíssimo, em que Shylock fala assim: se a gente sangra, não sangramos como vocês. Se vocês machucam a gente não fica dolorido como vocês. Ele falando para um cristão, né, que maltratava, espizinhava, diminuía ele enquanto judeu, né? Mas isso pode ser representativo de qualquer grupo oprimido, falando pro opressor com o coração aberto e clamando por justiça. Então o minicurso, ele vai tratar disso e vai tratar de um exercício lúdico para os estudantes, para os participantes, de tentar reencenar a cena do julgamento, em que Shylock recebe uma sentença extremamente injusta, no qual o direito e o formalismo jurídico ele é usado para subverter uma sentença e prejudicar, enfim, para usar um formalismo para ter um resultado que contraria o direito, né? Então, a reencenação, esse júri que a gente vai promover, esse julgamento simulado, é um exercício que tem sido feito mundo afora. Dessa peça, inclusive, a Justice, a ministra da Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, fez esse exercício, como a gente vai fazer aqui na UNB. Ela fez em Veneza, que é a cidade onde se passa a peça, né, onde Shakespeare escreveu, onde se passa o Mercador de Veneza, né? E ela fez isso em Veneza, na comemoração dos 400 anos do gueto judaico lá em Veneza. E é uma reencenação que também é feita pela Universidade do Canadá, no Canadá, a Universidade McGill. Ou seja, o evento da UNB vai ter boa companhia, né? Tem uma tradição muito grande. E esse exercício lúdico de júris simulados, a gente pretende estabelecer com várias outras obras, né? Brasileiras, inclusive. O Alto da Compadecida e tantos outros que a gente sabe que vai ser um exercício muito interessante. Bruno, interessante que quando você menciona assim, esse trecho que você menciona do livro do Shakespeare, inclusive é um trecho que, se não me engano, no filme Opa aí, ó, o Lázaro Ramos se fala com o Wagner Moura, né? Se eu não sangro como você, exatamente. Que demonstra como que essa questão da possibilidade da literatura gerar uma sensibilidade para o outro, ela... Inclusive, há quem diga que boa parte dos direitos humanos eles conseguem se disseminar na Europa a partir do momento em que o romance surge na Europa.
porque é capaz do leitor ter a capacidade de, a partir de uma literatura, entender a vida do outro, entender o problema do outro, a realidade do outro. Então, há um papel interessante de sensibilizador, de abertura para a diversidade, de abertura para uma experiência que, há muito tempo atrás, as pessoas não teriam de outro modo, a não ser pela literatura, e que, de certo modo, tira o centro da vida apenas dela. Ela começa a perceber que existem outras formas de vida, outras maneiras de se relacionar, e a experiência simulada é uma experiência performática, é performar, e a performance, inclusive, é uma forma artística. É uma forma artística, inclusive, que se considera bastante revolucionária, porque ela não gera nenhum produto que possa ser comercializado depois que ela se encerra. Ela é uma experiência não acumulável, mas uma experiência que realmente tem uma capacidade de questionar, de romper, de instigar a quem participe ou presencie essa experiência de performance. Interessante também a coincidência, né? Falar de um judeu nesse momento de conflito Israel-Hamas, a causa palestina. Acredito que isso vai sensibilizar muitos ali nesse mini curso, né, doutor? Sim, com certeza. A gente teve a ideia do mini curso antes dos eventos, né, trágicos, e como eu falei, Shakespeare é muito grande, né? Ele escreveu essa peça, O Mercador de Veneza, logo após a publicação do Judeu de Malta, do Marlowe, um autor contemporâneo a ele. E o Judeu de Malta fez muito sucesso, mas era uma peça extremamente depreciativa, antissemita, ao extremo. Shakespeare, acima de tudo, era uma pessoa do entretenimento. Na época, hoje a gente vê o bardo como uma pessoa com peças eruditas, enfim, mas ele fazia peça para público, para, né, ganhar dinheiro mesmo, né, de entretenimento ali no teatro. Tinha que encher o teatro todo dia. Então ele fez essa peça em sequência do Judeu de Malta, mas ele colocou ali uma sensibilidade diferente, né? Tanto que esse discurso que a gente mencionou aqui, em que Shylock pergunta, né, se ele não tem as mesmas características de um outro ser humano. Se eu sangro, você não sangra. Se você me machuca, você não é machucado. Enfim, e aí Shakespeare sempre tem essa sensibilidade. Então, como eu disse, claro que o discurso é de um judeu e é particular, e a gente tem que sempre levar em consideração as particularidades do povo judeu, mas cabe aí sempre uma interpretação em relação a outros grupos, como o professor Douglas falou. No caso que ele mencionou, ele é um brasileiro, um negro fazendo esse discurso, porque ele cabe. Porque 400 anos depois, cabe o mesmo discurso de Shylock, cabe em outros grupos. Então, no conflito entre Israel e Hamas, eu não creio que esse discurso se limita ali apenas a esse evento, né? Ele cabe para tantas outras ocasiões, e está aí a grandeza de Shakespeare, né? E da literatura. Doutor Pedro? Shakespeare é evidentemente um autor do milênio, né? Que influenciou tantas literaturas, um autor que nos influencia até hoje nessa transdisciplinaridade e no direito principalmente. É inevitável que leituras de obras de Shakespeare, mas também de autores Machados, etc. Quando nós lemos Machados, nós conseguimos ter uma compreensão do direito de família muito mais aprofundada, com muito mais sensibilidade para o outro. Quando fazemos uma leitura de Dostoiévski, conseguimos ter uma análise, uma leitura das ciências penais com mais sensibilidade, com mais humanização. E a procura que a gente propõe nesses diálogos é fazer utilizando as palavras varatianas, né, a carnavalização do direito, dar essa transdisciplinariedade do direito, principalmente através da literatura, para, digamos, conversar com outros cenários que no nosso mundo hoje globalizado são tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos de uma comunicação, tendo em vista as tecnologias de transporte e propriamente de comunicação. Aqui nós estamos falando e alguém a milhares de quilômetros pode estar nos ouvindo e até mesmo nos vendo.
né? Isso faz com que essas nossas comunicações, essas nossas trocas de experiências sejam cada vez mais sensíveis, e a literatura é uma grande porta de entrada para essas oportunidades de troca, de convivências humanas, né? Como na passagem do Mercador de Veneza, né? O seu sangue não sangra como o meu, o sangue de todos sangram em qualquer lugar do mundo. Nós somos a única espécie que estamos em todo o globo. E apesar das diferenças culturais, sociais, nós temos uma mesma composição humana e devemos tratar uns aos outros da mesma forma. Razão pela qual a literatura ela contribui para este diálogo e essa aproximação dos diversos ordenamentos jurídicos. A Constituição brasileira é diferente da Constituição do Japão, a Constituição nipônica, a Constituição soviética, a Constituição americana. Cada uma tem a sua particularidade de acordo com a sua história, com as suas guerras, com seus momentos de acordos internacionais. E a literatura é um grande forte para fazer esta aproximação jurídica, dos diálogos jurídicos, dos diversos diálogos jurídicos, como no minicurso em que o professor Bruno propõe, e no que eu também proponho a respeito do concurso de admissibilidade, é para mostrar que a literatura ela é esta ponte entre os diversos cenários sociais, nacionais e internacionais, por que não, e até mesmo dentro do cenário nacional, das diversas comunidades distintas que um país mesmo pode ter. O Brasil, existe o Brasil e os Brasis. A Espanha é composta por várias Espanhas, vários povos distintos. E esta comunicação que, por exemplo, Clarice Lispector nos ajuda a compreender muito bem, como Macabéa, Guimarães Rosa, nos ajuda a entender um pouco da interiorização do Brasil. São autores que possibilitam a nossa humanização do direito para que a regra não seja uma regra fria, mas sim uma regra que sangre, como diz o Mercador de Veneza. Professor Douglas, antes do senhor falar essa parte, eu vejo aqui que o senhor vai participar de bastante eventos aqui, né? Por exemplo, vai ter uma mesa que o senhor vai falar sobre por que não ler os clássicos. Exato. A gente estava ouvindo aqui, eu estava justamente pensando nisso. Estamos falando de Shakespeare, estamos falando de Guimarães Rosa, e há uma referência aí, um subtexto neste evento deste ano, que é uma efeméride, são os 100 anos de Ítalo Calvino. E esse texto, tanto porque Ítalo Calvino é famoso por uma das suas obras Cidades Invisíveis, mas também porque Calvino tem essa provocação bastante interessante. Por que ler os clássicos? E a gente fez uma brincadeira, colocando aí um não como uma possibilidade. Não, provocando. Por que ler ou não ler os clássicos? Porque os clássicos têm essa capacidade de nos mover, nos instigar em leituras distintas, né? O clássico é aquele texto que você, toda vez que lê, acaba fazendo uma leitura nova. Ele é capaz de te demover a partir de onde você está naquele momento. Então, o clássico é o texto que você, lendo na juventude, lendo na vida adulta, ou lendo em vários momentos da vida adulta, ele vai te questionar de vários lugares distintos. Mas a questão também é nos pensarmos qual é o cânone que nós criamos, né? Ou seja, o que é o clássico? Né? Qual é essa provocação, vem da onde? Então, ler os clássicos é pensar também no cânone que nós criamos, nos textos que nós estamos interessados em ler e trazer um pouco para a nossa realidade. Pensar em Shakespeare, mas pensar também de que maneira ele provoca a nós. Né? Então, ler um clássico não é uma forma de alienação. Ler um clássico é uma forma, inclusive, de ser provocado, de atualizar o texto, de trazer essa questão para o presente. E, inclusive, questionar os limites do cânone. Nós, no direito, somos muito acostumados a pensar no que é o cânone e o que é o anticanônico, né? O que é a regra admitida, o que não é o admitido. Qual é a decisão que está na cadeia decisória, na linha jurisprudencial, e qual é aquela que se colocou como um ponto fora da curva e que não deve ser lembrada, né? Então, pensar um pouco sobre cânone e anticânone, inclusive, é um debate que acontece na doutrina norte-americana. Quando eles falam em cânone no direito e anticânone no direito, eles estão pensando o cânone no direito como aquelas decisões proferidas pela corte norte-americana e que levaram a avanços progressistas sociais. E o anticânone no direito americano são aquelas decisões que significaram verdadeiros retrocessos. Se nós pensarmos que o direito também é um instrumento de texto literário, de construção de narrativa, e que tem cânone e anticânone, e se nós pensarmos
as decisões da nossa corte, que são do cânone, que levaram a grandes avanços, decisões que em algum momento puderam ser do anticânone, que de repente ficaram esquecidas. Então, decisões... A produção de narrativa, ela sempre vai produzir clássicos, mas vai produzir textos que de repente ficam esquecidos, não provocam e às vezes até merecem ser esquecidos porque foram produzidos num contexto tão pontual que não tem às vezes a mesma capacidade de provocar, de instigar, de gerar reflexão como foram capazes no momento que foram produzidos. Doutor Pedro? Interessante a publicação do Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos, que ela é uma afirmação no título. Por que ler os clássicos? Assim, a gente tende a imaginar a leitura do seu título como uma indagação, né? Ou seja, vou ler para saber o porquê. Mas o título ele já fala assim, olha, esse livro é o porquê ler os clássicos. Porque é melhor ler do que não ler. A reinterpretação das obras clássicas, dos cânones, ela se diverge ao longo da nossa história. Ler, por exemplo, Dom Casmurro na sua primeira publicação é totalmente de ler hoje. E dentro de nossa própria vida, Dom Casmurro, Hamlet, você ler sobre a orfandade do Hamlet com 15 anos é totalmente diferente de você reler sobre a orfandade de Hamlet aos 60 anos de idade. Você ler Dom Casmurro aos 15 anos de idade é totalmente diferente de você ler aos 30, aos 50, aos 60 anos de idade dentro da sua própria vida. Então, o clássico, ele tem essa conjuntura muito interessante, que é dele dar um mar de interpretações ao longo da história e dentro da sua própria história individual. Ao longo da história coletiva de uma sociedade, ele pode ser interpretado de diversas formas, e dentro da sua própria vida, as suas leituras e releituras dele vão trazendo significados cada vez com um detalhe a mais, um detalhe a menos. E aí, nessa questão do porquê ler os clássicos, é fundamental, né, a leitura de clássicos para a gente ter essa aproximação das ciências sociais, né, a literatura como talvez uma das portas de entradas para esta humanização das ciências sociais. Professor Douglas, teremos participações também vindas de outros países. Conta um pouco para a gente. Uma das grandes oportunidades que o CIDIL gera é a capacidade da gente também pensar ou dialogar para além dos nossos que estão, né, no Brasil. O CIDIL sempre foi um lugar de encontro de outras sociedades literárias. Nós também temos esse mesmo desenho de associações que pesquisam direito e literatura, algumas bastante fortes na Europa. Temos a Sociedade Italiana de Direito e Literatura, de lá vem o professor Alberto Vespasiani. Tem uma tradição bastante forte na Espanha, por exemplo, o professor Calvo Gonçalves, e aí nós, já falecido, mas que vamos encontrar com o Felipe, que é um dos seus sucessores nessa produção de pensamento. A escola argentina também é muito forte, Direito e Literatura, né, teremos a professora Alicia Ruiz. Então, pensar um pouco a partir de como que também esses outros espaços têm pensado a importância do direito e literatura. Então, trazer esses interlocutores internacionais é uma forma de nós termos também um olhar externo sobre a nossa situação. O olhar do outro nos faz compreender a nós mesmos, né? Um teórico da literatura, um filósofo da literatura chamado Bakhtin, que é quem acabou inspirando bastante o Vará nos seus textos, ele dizia que uma das possibilidades interessantes da vivência literária é esse olhar transgrediente do outro. Como que o outro nos olha, como que nós somos percebidos a partir do olhar do outro. Então, uma obra literária é um pouco isso. Um evento como esse é permitir também que como que os outros nos veem, como que vem a nós, como que vem ao nosso direito, como que vem a nossa forma de construir uma narrativa de justiça e como que eles enxergam isso de um outro ponto de vista. Então é muito interessante nesses diálogos perceber a leitura que eles fazem de nós, perceber a leitura que eles fazem dos nossos textos, perceber a leitura que eles fazem da nossa literatura e como que isso os impacta de um outro olhar, de um outro lugar de fala. Faço uma pergunta para o senhor, Dr. Bruno Vieira. Os nossos ouvintes, muitos deles são estudantes do direito ou estão pensando em... Não tem como, né, ser advogado e não ler. Esse desafio, como é que está? Porque hoje o hábito da leitura está cada vez mais escasso. Exatamente. Eu tenho, aliás, pensado muito nisso
pensado na fragmentação das informações, né, na fragmentação do tempo. E essa é uma outra função da literatura que é importantíssima no direito. É impossível fazer direito sem interpretar, Sérgio. E é impossível interpretar sem uma leitura dedicada, uma leitura longa, uma leitura detida e uma leitura de clássicos que são densos por natureza, né? São densos porque são clássicos e são clássicos porque são densos, né? Então, hoje em dia, mais do que nunca, a literatura é fundamental para todos os estudantes de direito, né? Para todos que operam no direito. Eu fiz uma pesquisa aqui, estou fazendo, muito interessante, aqui junto à seção de jurisprudência, que é levantar quais são os autores mais usados pelos ministros em suas decisões. Eu vi um estudo que foi feito na Suprema Corte americana e, para surpresa de 0 pessoas, Shakespeare é o mais usado, mais citado lá. Walt Whitman também é muito citado. Então, há esse estudo interessante. Eu quis saber aqui na Suprema Corte qual seria o resultado. Então, a pesquisa está em andamento. Eu estou investigando e acho que vai ser um resultado muito interessante saber, né? A gente sabe que isso acontece, tem acontecido cada vez mais. A ministra Rosa Weber tem feito diversas citações, fez agora no encerramento do mandato dela, foi muito bonito. Então a literatura também ocupa esse espaço na nossa Suprema Corte. E também, eu não podia deixar de falar aqui, Sérgio, de pessoas que foram importantes nessa minha formação da interseção entre direito e literatura e que são grandes bastiões dessa área no Brasil. A gente falou aqui do Lênio Streck, ele teve um programa de anos na TV Justiça, né, de direito e literatura, disponível hoje, todos os episódios. Foi uma saga assim, riquíssima, que me inspirou muito. E também o Lênio é procurador de justiça, não foi procurador de justiça, então você veja que ele tem uma atuação importantíssima no direito. Discípulo de Vará também, né? Sim, discípulo de Vará. E usava todo esse acervo, toda a riqueza em sua atuação, né? Também temos o professor Arnaldo Godoy, uma lenda também. Ainda vou conseguir trazer ele aqui. O professor Arnaldo Godoy vai estar no CIDIU. Olha só, Sérgio, conseguimos levar o Arnaldo no CIDIU. Pois é, um grande feito. Ele foi meu professor no mestrado, um querido, e meu sonho é herdar a biblioteca dele, invadir ali um dia, ficar lá. E outra figura também importantíssima é o professor Roberto Castro Neves, que está vindo aí do Rio. Ele é uma pessoa especialmente importante para mim porque dedica boa parte da obra dele a fazer essa relação de Shakespeare com o direito, né? E outras relações de outros autores importantes com o direito. Então, essas pessoas foram muito importantes para mim. O Cristiano Paixão, professor da UNB, também assíduo aqui na Rádio Justiça, né? Faz uma relação muito importante com o direito e cinema, né? Sim. No seu quadro Direito na Tela. Ele foi uma inspiração para mim e é uma presença muito importante na UNB. O professor Douglas pode falar melhor disso, mas é uma figura muito importante para mim, né? Então, convido a todos, né, para comparecerem lá no colóquio. Vai ser muito bom receber a todos e quero saber a opinião dos colegas aí sobre essas figuras lendárias. Não, além das figuras lendárias, pergunto também para o Dr. Pedro, o desafio, né, de você fazer com que a pessoa crie o hábito da leitura. A pessoa que quer ser um advogado tem que ter esse hábito, ou não? Claro. É inevitável, né? A leitura, que eu gosto de tratar mais de literatura como um pouco mais amplo do que propriamente leitura de palavras. Literatura em si, como um filme aqui, indicado ao Paió, e diversos outros clássicos do cinema, da dramaturgia,
uma peça de teatro composta, portanto, como literatura, uma música e até mesmo uma roda de conversas. Ouvir uma entrevista é uma forma também de experimentar uma espécie de literatura ao meu sentir. O hábito que eu indago, que eu tento, me esforço a criar nos estudantes, nos nossos discentes, é o hábito não apenas da leitura em si, mas de experimentar as obras de arte como um todo, as nossas artes cênicas, os cinemas, as peças de teatro, ouvir as músicas com um pouco de atenção às letras e até mesmo às suas sinfonias, a mensagem que ali está posta. O que importa não são as palavras grafadas no papel, mas a mensagem que ela quer transmitir. E essas mensagens podem ser transmitidas não apenas por meio das palavras lá escritas, mas também por uma conversa entre amigos. Tive um orientador, a qual também é uma pessoa muito cara para mim, João Maurício Adeodato, no doutorado, também um exímio leitor das mais diversas leituras, né? Cinema, música, inclusive um grande músico também, em que quando a gente fala filosofia de botequim, o problema não é o botequim, é a filosofia. A mensagem que está sendo posta que é a que importa. Então, inevitavelmente, os nossos alunos de hoje têm esse cansaço com as letras grafadas, mas não podem ter o cansaço com a literatura, com experimentar o ser das letras. Se dizia, né, antigamente, um homem sem piscinês não é um homem, né? Um piscinês, aquele óculos que não tem as hastes, que ficava agarrado apenas ao nariz, né? O homem não é um ser das letras, aquele que queria se dedicar aos esportes não seria um ser das letras, não tem futuro, né? Um grande crítico literário hoje, o João Rocha, da UERJ, do Rio de Janeiro, também se compartilha disso. O próprio Shakespeare não tinha muita originalidade. Ele é grafado como um plagiário, e que fez muito plágio em suas obras. Mas o que faz a originalidade de um autor, ou daquele que faz a leitura, que vai escrever uma peça, não é a sua criatividade, mas é a sua leitura. O que importa é a leitura, e a leitura das mais diversas frentes, seja de um livro, de um filme, de uma música, de uma conversa sincera entre amigos, de uma consulta com psicanalistas, né? Estas trocas de mensagens, porque a gente não decora livros, a gente grava as mensagens que os livros nos importam. Sim. Pois não, professor? Eu acho que uma das coisas que o livro ainda nos provoca bastante hoje é porque, de certo modo, nós passamos por um certo giro iconográfico, né? Hoje nós somos bastante movidos pelas imagens. Nós estamos na rádio, antigamente numa rádio, as pessoas já poderiam só imaginar como seríamos agora já nós. Temos uma câmera agora aqui. Temos a câmera, os ouvintes podem nos ver, né? Quem é a pessoa dessa voz, né? No livro, o desafio do livro ainda é um desafio de você mesmo criar a imagem das personagens, de você criar a imagem daquele espaço que é retratado. Ou seja, o livro ainda tem uma potência bastante grande em termos de nos provocar a imaginação criativa. E se é algo que a gente precisa na vida jurídica, é a capacidade de encontrar saídas criativas para os diversos problemas com os quais lidamos no cotidiano. Então, a literatura, eu acho que para além dessa capacidade de nos despertar para o outro, para além dessa possibilidade de estabelecer esse deleite, ela também ainda está nesse limite daquilo que era o giro hermenêutico, a questão da linguagem, e como essa linguagem nos provoca a imaginação criativa, que é algo que, às vezes, o domínio das imagens, a gente quer a imagem pronta. Hoje nós nos acostumamos à imagem pronta. O livro, ele não te entrega essa imagem pronta. O livro é muito comum quando dois autores que leem a mesma obra que vão pensar como que projetaram a imagem das personagens preferidas do livro, eles divergem, porque cada um percebe que fala da sua experiência, do seu contexto, e dali projetar. Então, eu acho que a literatura ainda tem essa capacidade bastante... e olha, estou dando inclusive um sentido bastante pragmático para a leitura aqui, essa capacidade de nos despertar para o criativo, que é algo que para a vida de qualquer jurista é fundamental.
Professor, vamos falar um pouco mais do evento então. Teremos a abertura amanhã, logo depois já teremos a participação do senhor neste... É uma mesa redonda, pode ser? É uma assim? mesa redonda. Nós chamamos de Ágora porque seria uma grande conversa, inclusive com as pessoas que vão estar presentes. Sim, você vai participar dessa Ágora, mesa de discussão Por que não ler os clássicos, e depois o que teremos para o nosso ouvinte se interessar, ficar curioso e comparecer também até o colóquio. Então nós começamos amanhã, já temos... O colóquio ele tem vários momentos distintos, né? Então nós temos os painéis, que é esse momento em que todos se reúnem no auditório para que a gente possa ter essa possibilidade de dialogar com os convidados, de dialogar entre nós. E depois os momentos dos grupos de trabalho, onde eles vão poder saber o que está sendo pesquisado sobre isso, né? As pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, o que elas estão pesquisando, o que elas estão produzindo. E os minicursos, como o que mencionamos aqui agora. Né? Então, começando amanhã, nós vamos ter esses dois minicursos e a mesa de abertura e esse momento dessa ágora, ou seja, por que ler ou não ler os clássicos, contando inclusive com a presença do André Caran, que é também um dos iniciadores da rede de Direito e Literatura, e do professor Jacinto Coutinho, que também teve um trabalho bastante de longa data, inclusive o Direito, Literatura e Psicanálise. Né? Então, depois no dia seguinte, nós vamos ter sempre 2 painéis pela manhã, 2 painéis à noite. E à tarde, dedicado aos minicursos e aos grupos de trabalho. Eu queria falar um pouco então desses painéis. Na quinta-feira, o primeiro painel vai pensar um pouco sobre territorialidades e questão indígena. Nós temos lá o secretário-geral do Ministério dos Povos Indígenas, o Dr. Eloy Terena, a escritora Márcia Cambeba. Depois uma segunda mesa sobre poéticas urbanas. E teremos a prata da casa, o professor Zé Geraldo, que inclusive está também lançando um livro sobre direito e literatura. O professor Zé Geraldo também tem uma longa história sobre o tema, de pesquisar o tema. À noite nós estaremos, nos painéis da noite, o primeiro painel é Corpos Silenciados e Direitos Invisibilizados. Estamos tendo escritores e escritoras. Né? A Mara Moira, que estava na Flip há 2 anos atrás, o Estênio Gardel, que é um escritor também que lançou o livro A Palavra que Resta, que está concorrendo inclusive ao National Book Award nos Estados Unidos, da categoria tradução. Então, e uma segunda mesa à noite, que é Cidades Invisíveis e Cidades Ausentes. Que vai estar o professor Cristiano Paixão, mencionado pelo Bruno, que tem na UNB foi quem iniciou esse debate sobre direito e literatura, e o professor Felipe Navarro e o professor Jorge Douglas Price, que vem da Argentina e é juiz lá também. Na sexta-feira, pela manhã, nós vamos ter um debate sobre o que é o artístico, o que é o obsceno, esses debates sobre os limites da arte, do artístico e onde que está esse limite. Uma segunda mesa sobre olhares sobre a cidade. E à noite nós temos uma mesa, 2 painéis um pouco mais curtos, Cidades Invisíveis com a professora Vera Caran, que vem lá da UFPR. Uma outra que é Música e Cidade no Direito, com o professor Roberto Castro Neves, o professor Arnaldo Godoy, o professor Marcílio Franca e o professor Masvuoli, todos pianistas. Então nós vamos ter um piano, não um piano elétrico, mas vamos ter um piano para que eles possam, ao mesmo tempo, fazer as suas conferências, mas vamos ter a possibilidade de ouvi-los tocar um pouco também. E vamos encerrar com uma peça, um monólogo de um ator. Os mais novos talvez não se lembrem, mas nós vamos lembrar do ator global Giuseppe Oristânio, que vai estar trazendo uma peça, um pormenor da existência, baseado na vida e obra de Guimarães Rosa. Então vamos ter esse monólogo para encerrar as atividades na sexta-feira. No sábado vamos ter um pouco de atividades culturais. A ideia é a gente levar os nossos convidados para ter um pouco dessa experiência na cidade, em Brasília, um pouco da Magic Square do Elliot Sica ali no CCBB. Então um pouco uma experiência da espacialidade de Brasília para aqueles que vêm de fora. É um cardápio bem amplo, variado. E o Dr. Bruno, com certeza, vai estar participando, né, Dr. Bruno? Com certeza. Amanhã, convido a todos para o minicurso do professor Zanon, né? Representando o grupo de pesquisa Gabinete de Leitura do IDP. Todos também estão convidados para esse grupo de pesquisa, onde a gente discute todos esses temas. E aí, pegando o gancho do professor Douglas, Sérgio e ouvintes, o Guimarães Rosa era da área jurídica.
assim como o Vinícius de Moraes. E os dois, por coincidência, eram diplomatas. Veja você que é uma formação comum e não por acaso. Tem tudo a ver com essa tradição do material bruto da literatura e do direito, que são as palavras, né? São a linguagem, é a construção de narrativas, é a construção de raciocínios, é a construção da beleza e o olhar e a atenção ao outro, né? E o senhor, o que o senhor pode dizer também, doutor Pedro? Eu convido a todos aqueles que se interessam pelas áreas jurídicas, pelas ciências sociais, pelas letras, nas suas mais diversas frentes, a participar também do minicurso do professor Bruno. Eu também submeti um resumo em que é analisado a obra de Hamlet, que será apresentado na sexta-feira, para além do minicurso, que será na quarta. Resumo este que eu estou redigindo junto com a professora Clarita Costa Maia, também uma excelente erudita do direito e da literatura, também assídua aqui na rádio. E como diante de toda a programação, né, que o professor Douglas nos apresentou, é um evento icônico para a nossa área jurídica, é um evento muito caro para o nosso aprendizado e muito atual também na nossa contemporaneidade. Professor, ainda dentro desse desafio o hábito da leitura, como o senhor vê isso, sente isso dentro do curso de Direito? Olha, Sérgio, você me coloca agora uma questão bastante complicada, porque eu acho que a dinâmica atual, eu acho que ainda vivemos um pouco dos efeitos da pandemia e que o quanto isso tornou as nossas vidas um pouco, gerando uma dificuldade de concentração. Eu acho que a exposição exagerada ao tempo de tela, porque tivemos que passar durante esse período, gera uma dificuldade de que a gente consiga se afastar da tela para conseguir ter espaços de leitura ou espaços em que você consiga ter uma certa temporalidade. Porque ler um livro, ler obra, ler um manual jurídico, ele exige um tempo de afastado da dinâmica das redes sociais. Então, lidar com isso em sala de aula tem se tornado um grande desafio, que é, de algum modo, retomar ou recordar a importância de estabelecer a dinâmica de leitura, a prática de leitura. Eu digo que hoje lecionar não é apenas indicar as obras, mas também como que se aproxima, como restabelecer um pouco a dinâmica de leitura, a prática de leitura. Porque a gente vive um processo de aceleração do tempo, né? E esse processo de aceleração do tempo, a gente pode tentar fazer de tudo, mas a obra literária, ela pede um tempo próprio. Ou seja, não adianta você fazer um mini curso de leitura dinâmica, porque ler uma obra literária é justamente lidar com aquele controle do tempo que o autor da obra faz. Que ele segura as informações sobre a personagem principal, o desfecho da história, e aprender a lidar com isso é criar, de novo, recordar uma certa expertise literária. Eu me lembrei na minha época do curso de jornalismo, né? Tinha um professor de filosofia, ele chegava lá com os livros dessa grossura e dava em grupo para fazer resenha, por isso que eu guardei até o nome, Durkheim. E era trabalho em grupo. Nada estimulante, né, para quem quer pegar o gosto, né? Sim. O que temos hoje de metodologia que seja algo agradável? Eu acho que a experiência de partir, acho que a prática metodológica de partir da experiência dos alunos e de mostrar que aquilo não é um mero diletantismo, mas como que aquilo diz da realidade dele, eu acho que isso cria uma busca por respostas. Eu acho que a grande provocação que nos leva aos livros é buscar resposta. Se o livro aparece como apenas um clássico porque é um clássico, e eu tenho que ler apenas por isso, ele se torna uma obrigação. O clássico só é clássico porque ele tem alguma resposta a nos dar, ou pelo menos ele amplia a possibilidade das nossas perguntas. Então eu acho que a melhor forma de se aproximar dos livros talvez seja valendo da nossa própria realidade. Por que a realidade nos leva aos livros? Talvez porque a realidade não dê respostas suficientes. Porque a realidade, às vezes, ela é inexplicável, porque a realidade é angustiante. E buscar nos livros, talvez, ao menos um consolo, uma resposta ou novas interrogantes.
né? A nossa função, às vezes, na universidade não é necessariamente fornecer respostas, mas é potencializar e complexificar as perguntas. Doutor Bruno, como seria interessante termos esse estímulo, né, a não ser, vai lá e faz a resenha, aí depois o professor não dá nem o feedback se a resenha estava boa ou não. Sérgio, no magistério eu observei isso que o professor Douglas falou. Eu observei isso na minha própria experiência, né, no mestrado, com uma carga muito alta de leitura. E aí, vendendo o meu peixe, o curso de Direito, né, ele pode ser, por vezes, muito dogmático, né, e muito, também, não raro, frio, né. E o júri simulado que eu vou promover, né, vendendo meu peixe, mas assim, experiências similares, são justamente um meio lúdico para aproximar os alunos dessas obras, não só de Shakespeare, mas outras obras. Outra Compadecida, como eu falei, um julgamento de Sócrates, enfim, vários casos em que pode-se fazer um julgamento simulado ou uma atividade lúdica, uma atividade que brinque com essa aproximação entre o direito e a literatura. E por que isso? É justamente uma forma pedagógica de dar uma lufada de ar novo no curso de Direito, né? E na leitura de obras importantes. Essa aproximação ela é muito importante e eu diria assim, para que a literatura nesse sentido serve? Para que ela serve? Para os momentos talvez mais angustiantes, em que foi o que o professor Douglas falou, onde você quer encontrar respostas, quer encontrar um sentido e vai estar ali a resposta para problemas jurídicos, práticos e para problemas dos mais importantes existenciais, né? Então a literatura serve para esses propósitos que são propósitos fundamentais. No minicurso que a gente vai oferecer no CIDIL, a partir de amanhã, eles vão se defrontar amanhã, os participantes e os alunos, com uma questão fundamental. Como se deve encarar o conflito entre regras formais e a justiça no direito. Isso é um conflito fundamental que existe até hoje. Sim, rapidamente, que o nosso tempo já está acabando, o minicurso começa às 4h30 da tarde. E para o senhor, doutor Pedro Zanon, como estimular o nosso ouvinte, o estudante de Direito, a também pegar gosto pela literatura? Claro. Bom, além de compartilhar daquilo que os nossos colegas aqui também já posicionaram, e que eu acredito ser uma posição bem acertada, ouvir as demandas dos alunos, ao invés de nós levarmos os clássicos, as leituras, leia aquele a partir do nosso ponto de partida, da nossa vida, na nossa experiência vivida, indicar, né, o Hamlet ou indicar Pequeno Príncipe, qualquer que seja, é ouvir a experiência dos alunos, a demanda social que eles vivenciam, que as circunstâncias sociais que são por eles experimentadas e identificar ali uma literatura que seja mais assertiva do que eu tentar introduzir um livro, um filme, uma música que em nada diz, que em nada se comunica ou que pouco se comunica com a vida que eles possuem. Sim. Quando saem da sala de aula, daquilo que ao pisar fora da sala de aula aquele livro perde o sentido, apesar de ser um clássico, um grande clássico da literatura, né? Então eu procuro primeiro ouvir aquilo como que é a vida dos alunos, conhecê-los propriamente para além do nome, do número de registro na chamada, e ali até mesmo eu fazer uma leitura de algo, de um livro, de um filme que eu nunca tinha lido. Sim. A partir daquilo que eles propõem. Professor Pedro Zanon, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu agradeço imensamente, é uma honra estar aqui. Professor Bruno Vieira, obrigado também por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Sérgio, é sempre um prazer. Um abraço a todos os ouvintes. E até amanhã, né, no evento. Até amanhã. Professor Douglas Pinheiro, professor da Faculdade de Direito da UNB, obrigado por estar conosco e quais as suas considerações finais sobre o evento, professor?
Sérgio, eu agradeço o convite e aí repasso o convite aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Estejam lá conosco, vamos discutir, vamos pensar um pouco sobre literatura e com a literatura pensar sobre o direito. Estamos aguardando vocês na Faculdade de Direito, no nosso auditório Esperança Garcia. Muito bem, obrigado aos nossos convidados e lembrando que esse debate vai ficar disponível também no YouTube da Rádio Justiça. 11 horas em ponto, o Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui, porque está chegando aí a Ariana Fonseca para mais um Regra do Jogo. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.